Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E hoje o assunto aqui é imposto. Nós vamos conversar com o professor do Departamento de Economia da Universidade, o Neio Pérez Gualda, que vai falar sobre esse assunto que é tão polêmico e debatido no nosso país. Tudo bom, professor? Tudo bem, Fernanda. Obrigado por vir até nós na TV UEM nos dar essa entrevista sobre imposto. Vamos começar perguntando, professor, imposto, por que ele precisa ser cobrado? Por que ele existe? Bom, o próprio nome diz, é imposto, não é espontâneo, senão ninguém pagaria. Certo. Por que ele precisa ser cobrado? Porque as sociedades, da forma que elas se organizam, elas precisam de um Estado, alguém que possa te garantir a sua segurança. Certo. Por exemplo, há corpos de bombeiro ali à disposição, há uma polícia à disposição, há tribunais de justiça, a aplicação da justiça, a defesa do território nacional, a saúde pública, o acesso universal, como é o caso no Brasil, a educação básica, né, fundamental, a média, tudo o Estado garante. Certo. Tudo isso tem um custo, né? Esse custo tem que ser financiado. E a fonte de financiar os gastos públicos, a principal fonte, são os impostos. Certo. Então, se eu quero que o Estado me provenha todos esses serviços, a segurança, a justiça, a defesa do território nacional, a educação, a saúde, eu tenho que financiá-lo. Financio pagando os impostos. Então, onde ele é aplicado? Ele é aplicado nesses setores. Isso, eles são aplicados. Agora, há uma discussão, né, até que ponto você tem um imposto justo e até que ponto o imposto não é justo. A carga tributária, ela não é distribuída de maneira equitativa entre a população. Ele não é cobrado igual, então? Ele não é cobrado igual. Certo. E em países como o Brasil, ele é extremamente desigual e injusto. Porque da onde cobrar imposto? Então, a sociedade tem que estar consciente que ela tem que pagar impostos. E o governo tem que estruturar, né, toda a sua estrutura tributária. Então, cobrar imposto de onde? De qual base? Aonde eu vou aplicar o imposto? Então, existem algumas bases que nós chamamos base natural. Por exemplo, sobre a produção. Cobrar imposto sobre tudo aquilo que é produzido. Então, no Brasil, nós temos o IPI, por exemplo, Imposto sobre o Produto Industrializado. Ele tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Por exemplo, qual é a vantagem? A vantagem é que a produção ela é contínua, ela é fluxo. Então, você não repete a cobrança do imposto na mesma base. Não há bitributação. Por exemplo, os automóveis, ele paga o IPI uma vez só, depois não paga mais. Só o outro... Só quando vai adquirir um novo. Quando produz um novo automóvel tem. Qual é a desvantagem? Como ele é um imposto indireto, né? Ele está embutido dentro do produto que você está comprando. Então, quando um multimilionário compra um automóvel e um trabalhador compra o automóvel para trabalhar, o IPI é o mesmo. Os dois pagaram o mesmo imposto. Então, os impostos indiretos, eles não levam em conta a capacidade de pagamento de cada um. As situações de cada classe, né? No Brasil, a estrutura tributária ela é muito mais incidente em impostos indiretos do que impostos diretos, que nós vamos falar na sequência. Então, a produção é uma boa base. A outra base é o consumo, tributar o consumo. Aqui no Brasil nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Então, esse você não tem bitributação, mas você paga sobre o que nós chamamos de valor adicionado. Por exemplo, esse mesmo automóvel que a fábrica vendeu para a revendedora, ele pagou um IPI e pagou também o ICMS. Quando a revendedora vende ao consumidor, vai cobrar o ICMS, mas apenas do valor que a revendedora adicionou. Por exemplo, a montadora vendeu para a distribuidora por R$50 mil. Ali já estava embutido, por exemplo, R$5 mil de ICMS. Quando a revendedora vende para o consumidor final, vende por 60 mil. Vai incidir impostos sobre os 10 mil, de 50 para 60, que foi o valor que a revendedora adicionou. Certo. Ele tem os mesmos problemas do imposto sobre a produção. Ele é contínuo, não há bitributação, mas também ele não respeita a capacidade de pagamento. Do ponto de vista social, ele é injusto. Com certeza. E o ICMS, ele incide aí não só sobre o IPI, é sobre produtos industrializados. O IPI é sobre todos os produtos. Então, a mesma situação. Uma pessoa muito rica compra uma lata de óleo e uma pessoa muito pobre compra uma lata de óleo, os dois pagaram o mesmo imposto.
Então, para aquele muito pobre, o peso do imposto é muito maior. A terceira fonte de cobrar imposto é sobre a renda. E aí já é um imposto direto. Certo. E esse imposto é justo, porque ele respeita a capacidade de pagamento. Por exemplo, uma pessoa rica que tem uma renda maior, paga um imposto maior. Certo. A pessoa que tem uma renda menor, paga um imposto menor. Então, o imposto sobre a renda é um imposto direto, que nós chamamos. E o que é renda? Renda é toda forma de remuneração de um fator de produção. Por exemplo, o salário é renda, Sim. é a remuneração do trabalho. E é o principal componente da renda. Por isso que os salários são fortemente tributados no mundo inteiro. Que nem no Brasil, a alíquota máxima é de 27,5%. Há país europeu que chega até a 60% sobre algumas parcelas, vai fracionando, né? Sim. Até tanto, várias faixas, né, de cobrança dos impostos. Então, o salário é uma renda. Os juros é a renda do capital financeiro. Então, se Sim. cobra imposto de renda sobre o ganho de capital financeiro. O arrendamento da terra, né? Quem tem até a renda da terra também vai pagar um imposto sobre o arrendamento. Então, a renda é a fonte mais correta de se tributar. Então, o imposto de renda é o imposto mais justo. Ele também tem aquele benefício que ser fluxo, você não paga duas vezes imposto de renda sobre o mesmo salário. Você Sim. pagou do mês de março e abril você vai pagar, mas é um novo salário. Sim. A outra fonte é sobre a propriedade. Aí ele tem os dois defeitos, porque ele não é de fluxo, a propriedade ela é fixa. Ela é fixa. Então no Brasil nós temos vários impostos sobre a propriedade. Por exemplo, o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana. Nós temos o ITR, Imposto Territorial Rural. Nós temos o IPVA, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Mas no Brasil a propriedade é tributada, mas as alíquotas são muito pequenas. A gente paga um imposto muito pequeno sobre a propriedade. Sobre a riqueza, também no Brasil, até na Constituição, se previu o imposto sobre as grandes fortunas. Sim. Esse é o imposto que aparentemente seria justo, os ricos pagariam mais impostos, mas do ponto de vista da eficiência econômica, ele é um péssimo imposto, porque a base, a tua riqueza é fixa, é um estoque. Se você for cobrando imposto dela, ela vira todo imposto, ela desaparece. Sim, ela acaba. O que eu faço? Eu levo essa riqueza para outro país que não me cobra o imposto. Com certeza. Então é uma maneira de haver uma fuga de capitais do país. Tanto é que ela está para ser regulamentada e nunca foi. Nunca foi. E acredito que nunca será, porque o pessoal leva o dinheiro embora. Então a fonte mais justa e a maneira mais correta de se cobrar imposto é sobre a produção, mas com alíquotas pequenas, porque todo imposto que incide sobre a produção e sobre o consumo não é o empresário que paga, é o consumidor. Ele repassa ao preço. Então, quando aumenta o imposto, aumenta o preço, gera inflação. Com certeza. Então, não se deve ter impostos muito pesados sobre a produção e sobre o consumo. Os impostos, as alíquotas maiores devem ser justamente sobre a renda. Como os países mais justos socialmente, eles cobram alíquotas maiores do imposto da renda e não sobre o consumo e sobre a produção. Mas o imposto no Brasil, os valores são altos, né? Isso. Aí por que os impostos no Brasil são altos? Bom, então vamos começar lá no... Para que serve o imposto? Serve para financiar o gasto público, o Estado. Se o Estado é muito grande, o Estado gasta muito. Certo. Consequentemente, eu tenho que ter carga tributária elevada. Certo. Então, isso é uma decisão, isso é um processo histórico que a sociedade foi decidindo em ter um Estado muito grande, que é o caso brasileiro. Se nós pegarmos até os anos 90, o Estado brasileiro era gigante. Porque quais as funções do Estado? Então, aquelas que nós dissemos, o Estado ele tem que cuidar da segurança pública, da defesa do território nacional, da aplicação da justiça, de ter educação, saúde, habitação, ter assim, critérios de universalidade, de acesso universal à saúde. É um bem essencial à vida, à preservação da saúde, então o Estado é responsável por isso. Assim como a educação. Agora, no Brasil, até os anos 90, o Estado tinha bancos comerciais, tinha companhia de navegação, tinha siderúrgica e uma N de empresas estatais. Certo. Então isso torna o Estado muito grande. E o Estado, ele é ineficiente, a atuação do Estado, pela sua própria natureza. Eu não consigo dar uma eficiência de uma empresa privada
para o Estado. Isso é impossível. Sim. Por mais que a gente tente ter instrumentos, né, para assegurar uma eficiência maior para o Estado, não é possível. O Estado, então, é ineficiente e o Estado é caro. Toda vez que eu estou chamando o Estado para fazer algo, eu estou chamando alguém que custa muito. Sim. Bom, agora, recentemente, a mídia tem divulgado muito o escândalo das licitações, né? Então, veja, o Estado paga muito mais caro do que qualquer uma empresa privada ou nossa, uma pessoa Sim. física em particular. Mas o instrumento jurídico, o arcabouço jurídico para garantir um processo lícito, né, e correto, ele existe, mas as pessoas burlam. Dá né? um jeito de burlar. Dão um jeito de burlar. Por exemplo, os funcionários públicos, eles gozam da estabilidade do emprego. Sim. Queira ou não queira, isso leva a um certo comodismo. Tá? A um não comprometimento, digamos. Exatamente. Assim, não de todos, e como age, o corporativismo é muito forte, então você encontra em várias categorias do funcionalismo público N privilégios, que não há, por exemplo, um motorista do serviço público, só dando um exemplo, a cada 5 anos ele tem 3 meses de licença-prêmio. Sim. A função dele é motorista, né, dirigir um veículo. Numa empresa privada, o motorista tem a mesma função, exerce, né, a mesma atividade, mas ele não tem esse privilégio. Esse privilégio custa. Isso vai custando, vai acumulando. Quem que paga? Somos nós, né? Somos nós, através dos impostos. Certo. Então, tudo é a sociedade escolher qual o Estado. Em 1990, a partir de 1990, começou um processo de reforma do Estado. Eu enxugar o Estado. O neoliberalismo trouxe esse conceito, né? Privatização. Isso, né? Veja, daí já rotularam o neoliberalismo. Existem estados e estados. Então, se você pega um estado inchado, grande, moroso, ineficiente, reformar ele não quer dizer que é neoliberalismo. Sim. Mas vocês vejam que a sociedade reagiu de maneira muito forte contra a reforma do Estado. Então, se eu quero aquele Estado, eu quero pagar muito imposto. Sim. Então, não adianta reclamar que a carga tributária é muito elevada e, ao mesmo tempo, eu quero muito Estado. Sim. Então, eu tenho que pagar por isso. É a decisão da sociedade. E quando se tentou reformar o Estado brasileiro, houve reações muito fortes. Todo mundo acompanhou pela mídia. Sim. Os processos de privatizações foram amplamente criticados, até por quem hoje está privatizando. Sim. Né? O professor acredita que isso teve uma reação muito forte, mas muitas pessoas, né, a maioria dos brasileiros não tem noção real, né, do que acontece. Acaba pagando seus impostos sem ter noção para que ele serve, para onde ele vai e que processos como esse poderiam ajudar. Né? Isso. Porque, na verdade, no processo de privatização, por exemplo, ocorre 2 coisas. Uma coisa é a concepção de um Estado moderno, um Estado mais enxuto e mais eficiente. A outra coisa é todo aquele patrimônio que foi construído com dinheiro público, a maneira como ele será vendido. Sim. E muitas vezes eles em algumas situações, foram quase que doados. Certo. Então aí está a parte errada. Se livrar do problema. Mas é patrimônio público. Então alguns processos de privatização, hoje começa-se algumas pesquisas a investigar, que houve quase que uma doação do patrimônio. Isso é errado, isso eu não concordo. Agora, reformar o Estado, então são coisas distintas, mas as pessoas misturaram as 2 coisas. Então muita gente naquela época se colocava contra a privatização, porque pela forma como ela estava ocorrendo, pela forma como a qual o governo estava se desfazendo do patrimônio público. Sim. Então aí eu também critico. Agora, você tem um Estado diferente, um Estado moderno, mais enxuto, que vai custar menos para a sociedade. Diminuir os impostos. Vai diminuir os impostos e trazer mais eficiência. É isso que eu ia te perguntar, como mudar esse cenário, né? Como fazer essa diferença, como abaixar esses impostos? Na verdade, reduzir os impostos implica em reduzir o tamanho do Estado. Sim. Mas sem reduzir os serviços que ele dispõe, que ele presta. Então, o Estado, apesar de toda essa ineficiência, ele tem um papel muito importante no Brasil. Através de todo esse dinheiro, esse dinheiro não precisa também ser gasto totalmente de forma ineficiente ou ir pelos ralos da corrupção, que boa parte vai, no caso brasileiro. Um outro problema. Você tem que ter mecanismos, e aí muito forte, de reduzir essa corrupção. Primeiro, como fazer isso?
Se a gente olhar todo o aparato, então nós temos tribunais de contas, nós temos promotorias, né, o Ministério Público tentando defender, né, e não as câmaras municipais, que seriam órgãos fiscalizadores, né, a nível do município, as assembleias legislativas. Então, primeiro reconhecer, tudo isso não está dando certo. Sim. A corrupção, ela está presente e vem aumentando. Então, eu tenho que mudar esse quadro. Então, como mudar? Não adianta criar mais órgãos. Eu acho até que deveria eliminar alguns que existem, já que ele está lá. Por exemplo, os tribunais de contas, eles estão lá para segurar uma administração mais transparente, sem desvio, sem corrupção, e não está conseguindo. Então, esses órgãos têm que ser questionados. Então, professor, o que seria, na sua opinião, um imposto justo, né? Como todo mundo se sentiria numa situação não de abuso e que todo mundo, né, fosse remunerado, tivesse imposto conforme a sua remuneração e a sua vida? Então, um sistema tributário justo, ele tem que ter dois requisitos. Ele tem que respeitar a capacidade de pagamento. Sim. E o quanto de benefício ele proporciona. Então, quem recebe mais benefício, paga mais. Quem tem mais capacidade de pagar, paga mais. Então, como montar esse sistema tributário mais justo? Então, primeiro pegar aquelas bases de tributação direta, que é a renda e a propriedade. Essas são fontes mais justas de cobrar imposto. Cobrar imposto da produção e do consumo é montar uma estrutura tributária injusta. Certo. O Brasil hoje, 70% da arrecadação vem de produção e consumo. É injusto. Injusto. Então, teria que mudar a estrutura tributária. Tá certo, professor. Eu agradeço por essa entrevista tão esclarecedora, né? Acho que muita gente que está em casa vai, né, começar a questionar a questão dos impostos e muitas revoltas, né? Vai começar a entender como funciona todo esse processo. E gostaria de agradecer pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí à disposição.